Olá, pessoal. Continuamos, então, falando sobre a fisiologia do sistema digestório. Lembro para vocês que dentro da fisiologia do sistema digestório, nós estamos tratando do controle das funções, né, daqueles processos, daqueles 4 processos que ocorrem no trato digestório e que, em última análise, respondem pelas funções do sistema digestório, tá? Aqueles 4 processos que vocês já sabem, que são secreção, digestão, absorção e motilidade. E, mais especificamente, estamos tratando do controle nervoso destes processos, né? Eu disse para vocês que há um controle nervoso, que há um controle hormonal e que há um controle de substâncias autócrinas e parácrinas. E nós, desde o vídeo anterior, estamos tratando do controle nervoso, tá? Terminamos o último vídeo com esta figura aí, onde vocês identificam, né, a parede do intestino delgado. Nesta parede, vocês já conseguem identificar os plexos submucoso e mioentérico e que constituem este chamado plexo nervoso entérico, ou sistema nervoso entérico, ou em alguma literatura vocês vão encontrar sistema nervoso visceral, tá? A gente vai continuar falando hoje, então, sobre este controle nervoso da secreção, da motilidade e, consequentemente, da digestão e da absorção, certo? Deixa eu passar a próxima figura aqui. Muito bem, aqui, pessoal, vocês estão vendo neste desenho aí, esquemático, a representação do que vocês estavam vendo na figura anterior, ou seja, o sistema ou plexo nervoso entérico, tá? Vocês facilmente já identificam, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Vocês facilmente já estão identificando aqui o epitélio, que está na mucosa, tá? Aqui tanto faz se é intestino ou estômago, especificamente ele cita na legenda aqui, não vou repetir, a legenda é autoexplicativa, né? Mas aqui vocês estão vendo a luz do intestino, representada aqui, com estas células epiteliais, certo? Qualquer estímulo que chegar aqui na luz, entenda-se o alimento, né? E já uma parte digerida deste alimento, ou seja, aminoácidos, carboidratos, lipídios, a própria distensão, né, da parede intestinal, né, com a chegada deste quimo, né, que está vindo do estômago, né, ou seja, do bolo alimentar que está passando do estômago para o intestino, está fazendo com que haja uma distensão desta parede intestinal. Isto também serve de estímulo, tá? Então, qualquer estímulo que chegar a estas células epiteliais é reconhecido e transmitido. Aqui estão os neurônios sensoriais ou sensitivos, que vocês já conhecem lá da Fisiologia 1, né? Que são esses 2 neurônios em azul claro aqui. Então, qualquer estímulo que chegar a estas células epiteliais é transportado pelos neurônios sensitivos ao plexo, como vocês podem ver aqui, tanto ao plexo submucoso quanto ao plexo mioentérico, certo? Como também
esses estímulos são transportados até o sistema nervoso central, porque eu já disse para vocês no vídeo anterior que o plexo nervoso entérico é um sistema nervoso próprio do trato gastrointestinal ou do sistema digestório. Mas, evidentemente, que a gente tem que pensar no animal como um todo e, portanto, este plexo nervoso entérico também é controlado pelo sistema nervoso central. Então, esses estímulos, eles são levados até o sistema nervoso central, que está identificado aqui, ó, medula espinhal, tronco encefálico, né? Vocês sabem que é sistema nervoso central. Muito bem. E aí, lá do sistema nervoso central, partem estímulos, né? Partem estímulos, tanto estímulos que são respostas motoras, né, evidentemente, tanto simpático quanto parasimpático. E esses estímulos, estas respostas, esses estímulos motores, então, chegam ao plexo mioentérico e chegam ao plexo submucoso. Certo? Então, estas respostas motoras, sejam elas simpáticas ou parasimpáticas, elas chegam até o sistema nervoso entérico, controlando também a função do sistema nervoso entérico. Mas que tipo de controle esses estímulos que chegam, esses estímulos sensitivos, né? Que tipo de controle esses estímulos sensitivos que chegam ao plexo submucoso, mioentérico, e que chegam até o sistema nervoso central e geram uma resposta lá do sistema nervoso central, que também se soma, né, que também vem para os plexos. Que tipo de estímulo isso é gerado? Que tipo de resposta esses estímulos geram? Muito bem. O controle de secreção, né, especialmente o controle da secreção, né, porque há a chegada do alimento no intestino, então é fundamental que as células secretoras aqui do epitélio gástrico e intestinal secretem substâncias na luz. Que substâncias? Especialmente enzimas, né? E também outras substâncias, mas vamos pensar em enzima para ficar mais fácil da gente entender. Se chegou alimento, né, no intestino, o que precisa ocorrer agora é a digestão, né? É a quebra dessas macromoléculas em moléculas menores e capazes de serem absorvidas. Para que haja essa digestão, dentre outras coisas, é fundamental que haja ação enzimática, né? Digestão química, que vocês já sabem que é o que mais acontece. Então, é fundamental que estas células secretoras secretem enzimas aqui na luz, para que essas enzimas, então, possam agir e digerir, quebrar essas macromoléculas, né? Além do processo de secreção, que é diretamente estimulado, né? É estimulado também o processo de motilidade, né? De motilidade, para que esse alimento, então, progrida ao longo do intestino, certo? Assim como ele já houve, assim como essa motilidade, né, os movimentos gástricos já ocorreram e estão ocorrendo ainda e fazendo com que, aos poucos, este bolo alimentar chegue ao intestino, né, esse quimo chegue ao intestino, é fundamental também que essa massa de alimento, enfim, já parcialmente digerida, vá progredindo ao longo do intestino delgado e depois do intestino grosso. Então, é basicamente secreção e motilidade que é estimulado diretamente por qualquer estímulo que chega na luz aqui e que chega nas células epiteliais, né? Que estimulam esses receptores na célula epitelial. E se estimula a secreção e se estimula a motilidade diretamente, como consequência da secreção,
ocorre digestão. E, como consequência da digestão, ocorre a absorção. Então, diretamente os estímulos, repito pela terceira vez, né? Diretamente esses estímulos que chegam às células epiteliais, que são levados aos plexos, que são levados ao sistema nervoso central, que emite uma resposta e que se soma, essa resposta que vem do sistema nervoso central, se soma aos estímulos que chegaram nos plexos submucoso e mioentérico, o que esses estímulos geram, então, é um estímulo de secreção, um estímulo da motilidade e, como consequência, da digestão e também da absorção. Então, este é o controle nervoso, né, daqueles 4 processos, ou desses 4 processos que ocorrem no trato digestório, que respondem, em última análise, pela função do trato digestório. Estou repetindo agora o que eu disse no início desse vídeo, né? É o que a gente está estudando, é o controle nervoso destes 4 processos e, portanto, da função do trato digestório, tá? Esses estímulos, né, eles acontecem, repito, ao longo do trato gastrointestinal, tá? Muito bem. Vamos pegar uma outra figura para a gente continuar falando sobre este assunto ainda, tá? Sobre este assunto da ação do sistema nervoso, do controle nervoso. Deixa eu puxar aqui para cima a minha barra ali. Aqui. Então, só para complementar, tá? Para que vocês possam formando o raciocínio gradualmente sobre isso. Esta figura, tá? Que identifica para vocês as paredes do as camadas da parede intestinal, que identifica para vocês o plexo mioentérico e o plexo mucoso, tá? Ela é completada por esta figura aqui, que mostra epitélio, mostra os plexos para vocês e indica para vocês, com as flechas, né, de uma forma bem didática, para onde vão os estímulos sensitivos que chegam ao epitélio, às células epiteliais, tá? E essa conexão de estímulos entre o sistema nervoso central, representado aqui pelo sistema nervoso autônomo, né? Perdão, pelo sistema, esses estímulos que chegam ao sistema nervoso central e que retornam do sistema nervoso central pelo sistema nervoso autônomo, obviamente representado aqui pelo simpático, via simpática, e também pela via parasimpática, né, que são as duas vias do sistema nervoso autônomo, certo? E lembrando para vocês, o que a gente já viu, o sistema nervoso autônomo é a porção motora, tá? Ou seja, traz informações do sistema nervoso central para os órgãos, neste caso especificamente, estômago e intestino, tá bem? E ainda, pessoal, completando esta figura que nós estávamos vendo, a gente observa esta figura aqui, que de uma maneira esquemática repete para vocês o que nós conversamos na figura anterior, tá? Então, esta figura aqui complementa a figura anterior. A gente continua falando da mesma coisa, só que agora usando esta figura, tá? E aí, eu mostro para vocês aqui, ó, o estímulo. Que estímulo, professor? O estímulo que chega às células epiteliais. E aqui vocês têm alguns exemplos desses estímulos. Por exemplo, alteração no pH, o estiramento da parede intestinal, por exemplo, ou do próprio estômago, na medida em que o alimento vai chegando no estômago, né, vai preenchendo o estômago vai distendendo. Ou vai passando do estômago para o intestino, vai chegando ao intestino, vai fazendo com que a parede intestinal sofra um estiramento, né? A osmolaridade, a própria chegada do alimento, né? A relação
água e sólidos dentro do estômago, dentro do intestino, os produtos da digestão, por exemplo, o produto da digestão da proteína é o aminoácido, né? O dipeptídeo, o tripeptídeo, mas em última análise o aminoácido. Então, são exemplos que estão aqui desses estímulos que eu falei para vocês na figura anterior, que estou falando agora de novo, tá? Então, esses estímulos, certo? Eles são reconhecidos por receptores sensitivos e conduzidos por neurônios sensitivos, que também aparecem na figura anterior, certo? Até os plexos, ou esses, tanto submucoso quanto mioentérico. E nesse plexo submucoso, ou plexo mioentérico, esses estímulos sensitivos geram uma resposta que é levado até as células secretoras, que estão ali no epitélio, né? Que estão aqui no epitélio, onde chegou o estímulo, certo? E também até as camadas musculares por estes neurônios motores aqui. Então, o estímulo que chegou ali, não preciso nem escrever, mas vou escrever, nas células epiteliais, no epitélio, vou abreviar aqui, né, nas células epiteliais, esse estímulo que chegou ali nas células epiteliais é reconhecido por receptores sensitivos, conduzido por neurônios sensitivos até os interneurônios do plexo, e esses estímulos chegam aos neurônios motores do plexo, e esses neurônios motores do plexo levam esse estímulo, uma resposta, até as células secretoras, que são as próprias células epiteliais, algumas das células epiteliais são células secretoras, levam também os estímulos à musculatura lisa aqui, né, na própria parede do estômago e do intestino, e a resposta que ocorre tanto nas células secretoras ou na musculatura lisa estão descritas aqui. A resposta a quê, professor? A resposta aos estímulos, né, pessoal, que chegaram aqui nas células epiteliais. Então, os estímulos que chegaram às células epiteliais geram uma resposta. E essas respostas estão citadas aqui nesse último quadrado, ó. Bom, a resposta em relação à musculatura, aos estímulos nervosos que chegaram à musculatura, não pode ser outra que contração e relaxamento muscular. Contração e relaxamento muscular, entenda-se, movimento peristáltico, peristaltismo, motilidade, né, pessoal? Certo? Então, esses estímulos que chegaram às células epiteliais, tanto gástricas quanto intestinais, isso na verdade já vem acontecendo desde o esôfago, né? Estimulam receptores e neurônios sensitivos do plexo, que levam esses estímulos a interneurônios dos plexos, que passam esses estímulos para neurônios motores dos plexos, e que esses neurônios motores levam esses estímulos às células secretoras e musculares, e no caso da musculatura, o que se tem é motilidade. No caso das células secretoras, né, pessoal, a gente vai ter as seguintes respostas, né? Secreção de enzimas, secreção de muco, secreção de enzimas aonde? Secreção de muco aonde? Na luz, né, pessoal? No lúmen do estômago e do intestino, certo? O que que essas enzimas vão fazer lá na luz do intestino, por exemplo? Vão fazer digestão.
certo? E após a digestão, o que vai acontecer? A absorção da maior parte, ou de boa parte, das moléculas capazes de serem absorvidas, né? Secreção de que, além de enzimas, professor? De muco. Ah, para que esse muco? Bom, o muco gástrico ali vai proteger a parede gástrica, né, da ação direta do suco gástrico. Ali na parede do duodeno, esse muco vai proteger do pH ácido do quimo que está chegando no estômago, certo? Tá? Secreção de quê? Bom, de ácido, né? Acabamos de falar do ácido clorídrico no suco gástrico, de bicarbonato. Bom, nesse muco tem bicarbonato, né? Para que possa neutralizar o pH, e de outras substâncias com ação autócrina e parácrina, tá? Que vão estimular células vizinhas. E ainda, pessoal, a secreção endócrina por algumas dessas células epiteliais. Secreções endócrinas, o que é? Endócrino, o que vocês lembram? Lembram de hormônio, né? Então, existem substâncias, existem células epiteliais que têm ação endócrina. O intestino não é uma glândula, vocês sabem disso. O estômago não é uma glândula, mas secretam substâncias endócrinas que, por serem endócrinas, é óbvio, né? São liberadas na corrente sanguínea e aí vão agir em células-alvo distantes, por exemplo, no pâncreas, no fígado, na vesícula biliar, vão agir no hipotálamo, né? Dizendo para o hipotálamo, olha, daqui a pouco a tua sensação de fome vai passar e este indivíduo, então, né, ao qual nós pertencemos, vai passar a uma sensação de saciedade, certo? Tá bem, pessoal? Então, esta figura aqui, ela é esquemática e ela é muito didática para juntar as peças do quebra-cabeça, né? Qualquer estímulo que chegar nas células epiteliais, tanto do estômago quanto do intestino, especialmente do intestino delgado, desencadeia respostas, né? Que são estas que estão citadas aqui bem à direita de vocês. Tá? Muito bem. Mais uma coisa ainda aqui, nesta parte da figura. Vocês observam que os estímulos gerados aqui, ó, os estímulos reconhecidos, né? Aqui por estes receptores sensitivos, neurônios sensitivos, do plexo nervoso entérico, interneurônios do plexo nervoso entérico, neurônios motores do plexo nervoso entérico, ou seja, esses estímulos, eles chegaram ao plexo nervoso entérico, saíram do plexo nervoso entérico, ou seja, foram estímulos que geraram respostas apenas no plexo nervoso entérico. Não houve envolvimento aqui do sistema nervoso central. Não houve envolvimento aqui do sistema nervoso autônomo. Então, estes reflexos que chegaram ao plexo nervoso entérico e que saíram do plexo nervoso entérico, tanto, né, estou falando em plexo nervoso entérico, estou falando em plexus submucoso e mioentérico, né? Estou falando do sistema nervoso entérico. Estes reflexos, como a legenda mostra, ó, são chamados reflexos curtos, tá? Mas, evidentemente, e eu já falei isso para vocês na figura anterior, os estímulos reconhecidos, né, ali nas células epiteliais, eles não vão apenas
eles não se mantêm apenas no sistema nervoso entérico. Esses estímulos, eles também são levados por neurônios sensitivos até o sistema nervoso central. Né? Aqui está ali, ó, encéfalo, né? Encéfalo é sistema nervoso central, vocês já sabem disso. E lá do sistema nervoso central, pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, tanto pelas vias simpáticas quanto pelas vias parasimpáticas, vêm estímulos. Esses estímulos que chegaram ao sistema nervoso central geram uma resposta do sistema nervoso central a esses estímulos. E essa resposta é conduzida pelos neurônios simpáticos e parasimpáticos até os neurônios motores do sistema nervoso entérico. E essas respostas que vêm do sistema nervoso central se somam a estas respostas aqui, ó, a esses estímulos, né? Aqui, essa resposta que vem que permaneceu no próprio plexo, e não saiu dos neurônios do plexo. Então, há uma soma, né, de reflexos curtos com os chamados reflexos longos. Reflexos longos por quê? Porque são reflexos ou estímulos gerados lá no encéfalo, ou seja, saiu da parede gástrica intestinal esse estímulo, foi até lá o sistema nervoso central e de lá retornou uma resposta, ou seja, esse caminho é longo e a gente chama então isso de reflexos longos. Então aqui há uma soma de reflexos curtos com os reflexos longos e esta soma de reflexos controla ou chega, né, aos músculos e às células secretoras, gerando estas respostas aqui. Ou seja, o que eu estou dizendo agora é que estas respostas de contração e relaxamento da musculatura e de secreção de substâncias, elas são respostas geradas pela soma dos estímulos curtos ou reflexos curtos e dos reflexos longos, tá? Ou seja, juntando tudo, estas respostas que vocês estão vendo aqui bem à direita de vocês, elas ocorrem como resultado da soma de reflexos curtos com os reflexos longos. O animal é capaz de gerar estas respostas no trato digestório, mas, obviamente, essas respostas também ocorrem por estímulos que vêm lá do sistema nervoso central, tá? Certo? Então, o controle nervoso da secreção, da motilidade e, consequentemente, da digestão e da absorção, o controle nervoso desses processos, ela se dá graças à soma dos reflexos curtos com os reflexos longos. Tá? E é isso que essa figura está mostrando para vocês. Um exemplo, agora fazendo um parêntese, né? Como se vocês ainda não estivessem totalmente convencidos da ação do sistema nervoso central sobre estas respostas que vocês estão vendo aí, se vocês ainda não estivessem convencidos, eu ainda poderia dar mais um exemplo para vocês, para convencer vocês da ação do sistema nervoso central sobre estas respostas que vocês estão vendo aí na direita. E aí eu poderia dizer para vocês, pessoal, pensem na prática lá, no momento da alimentação dos animais. Tá? Sejam grandes animais ou sejam pequenos animais. No momento em que o animal enxerga, repito,
pode ser bovino confinado, pode ser bovino que com aptidão leiteira, né? Que já está havendo movimento lá no galpão de ordenha, na sala de ordenha já está vendo movimento, né? Ou seja, já está associando aquilo com a alimentação. Ou vocês acham que as vacas se dirigem praticamente sozinhas para a sala de ordenha porque elas vão ser ordenhadas? Óbvio que não, né? É porque elas vão receber alimento. Isso aqui pode ser um galpão numa baia de equino, né? Que tu abre lá a portinha a última baia que normalmente a gente deixa para guardar o alimento, né? Quando os cavalos enxergam o movimento naquela pecinha, já começam a associar com alimentação. Isso aqui pode ser o cachorro ou o gato de vocês, que vocês estão mexendo no saco de ração, ele já vai direto para o pratinho, ou seja, estímulo visual. O estímulo olfativo, o animal já está sentindo o cheiro, né? O animal já está vendo a movimentação, então, e ele associa aquilo com alimentação. O animal está sentindo o cheiro do alimento e ele associa aquilo com alimentação. O animal está, além de vendo, o animal está ouvindo, né, aquela movimentação. Ou seja, são estímulos, né, de visão, de olfato, de audição, estímulos especiais, né, que já estão chegando ao sistema nervoso central dele, por aqueles pares cranianos. Vejam que aqui a gente está juntando, né? Fisiologia do sistema nervoso com fisiologia do sistema digestório, não tem como separar. E esses estímulos já estão vindo via sistema nervoso autônomo e já estão chegando na musculatura da parede gástrica e intestinal, e já está começando a acontecer contração e relaxamento, já está começando a acontecer alguma coisa de secreção enzimática, antes mesmo do animal botar o alimento na boca, antes mesmo dele ter acesso ao alimento, só pela visão, pelo cheiro, pelo olfato, ele já está preparando o trato digestório dele para a chegada do alimento, que vai acontecer dali a alguns minutos. Certo? Então já está acontecendo aqui, ó, os efeitos antecipatórios, como a gente chama, preparando o trato digestório do animal para quando o alimento chegar lá, né, e fazer o processo de digestão e absorção de forma mais rápida. Então vejam, pessoal, que o controle nervoso do trato digestório, ele se dá tanto local quanto via sistema nervoso central, tá? Nós passamos um pouquinho do tempo, mas eu espero que vocês juntem as peças do quebra-cabeça para ter uma boa noção desse controle nervoso do funcionamento, né, do trato digestório. No próximo vídeo, a gente vai tratar do controle endócrino e do controle através de substâncias autócrinas e parácrinas. Tá bem? Então, ficamos por aqui hoje. Um abraço. Se Deus quiser, até breve.